sou Edmilson Maleski, CEO da UAP. Hoje eu estou aqui com o Tiziano, né, que é o CEO da Leveros, presidente da Leveros. E além de cliente, é um parceiro de jornada. E a gente está aqui para falar um pouco do case, né, da Leveros, contar um pouquinho também dessa parceria com a UAP. Então, Tiziano, eu queria começar esse papo. Primeiro, obrigado, né, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu queria começar que você desse um contexto sobre a Leveros, né? Quem é a Leveros, o que a Leveros faz e a importância dos canais de vendas para a Leveros. Legal, Ed. Obrigado pelo convite de novo. Falando um pouco da Leveros, pessoal, a Leveros a gente se apresenta como uma plataforma de soluções focadas no instalador de ar-condicionado. Então, o nosso grande foco hoje, o grande cliente da Leveros é o instalador de ar, que a gente tem uma proposta super legal para o mercado, que é trazer profissionalização para esse mercado. Então, a gente faz uma brincadeira aqui com o nosso cliente, que a gente quer trazer um instalador para transformar ele no patrão, no empreendedor. Então, a gente traz uma mensagem de empreendedorismo, enfim, através de todas as nossas soluções focadas em climatização. Então, hoje a Leveros fornece para esse instalador ar-condicionado, para ele fazer uma instalação e venda para cliente final, fornece peça, insumo e ferramenta, a gente tem plataforma de gestão, plataforma de vendas, que é um pouco do que a gente vai falar aqui com a nossa solução junto com a UAP, e a gente fornece empreendedorismo, curso, qualificação técnica, enfim. A gente tenta trazer uma solução 360 para o instalador de ar-condicionado para levá-lo para um patamar diferente. Então, a Leveros hoje é uma empresa focada no B2B2C. Por que a gente fala isso? Porque o instalador de ar-condicionado, quando a gente fala do ar-condicionado em específico, ele nunca compra da gente, coloca no estoque e revende. Ele acaba dentro da nossa plataforma online, desenvolvida junto com a UAP, ele entra lá, escolhe o produto, faz a venda, fatura direto para o cliente final dele, recebe comissão por isso e acaba comprando conosco todos os insumos para a instalação e trabalha usando a nossa plataforma para gerir os clientes dele, trabalha também com a Profis, que é uma outra plataforma que a gente tem para fazer gestão do dia a dia, ordem de serviço, orçamento, obra como um todo, e com essas soluções que a gente tem integrada, a gente consegue fidelizar e crescer cada vez mais no modelo de receita recorrente. Na Leveros a gente usa muito o termo LTV sobre CAC, porque no final do dia a gente tem o parceiro recorrente, o instalador recorrente, olhando para o cliente final. Isso representa aproximadamente 60% da nossa receita. Nós também temos a receita de e-commerce e marketplace, que representam os outros 40% e que também são usados através de soluções da UAP. Então, no ano passado, para ter uma ideia de relevância e tamanho, a Leveros superou a receita de 1,6 bilhões de reais em vendas como um todo aí no mercado brasileiro. Legal. Bom, você já falou dos números, do contexto da Leveros, você falou um pouquinho sobre canais, né? Então, estamos falando do site próprio, marketplace e o B2B2C, que é o principal cliente, vamos dizer assim, da Leveros. A centralização da operação numa única plataforma, na sua visão, traz que tipo de benefício, que tipo de ganhos para a própria Leveros? A maior dificuldade, Ed, que eu vejo que o varejo em geral, essa jornada nossa, eu estou na Leveros completando 16 anos e agora há 8 anos como presidente do grupo, né? E nessa jornada toda, a gente foi uma empresa muito pioneira no digital. Então lá atrás a gente tinha lojas físicas, começou a abrir e-commerce, marketplace, e cada coisa que a gente ia fazendo naquela época, muito por disponibilidade de tecnologia ou as soluções que tinham na época, a gente ia contratando uma solução para o site, outra solução própria para marketplace, outra para atender loja, enfim. Em determinado momento a gente tinha, se eu não me engano, mais de 5 ou 6 soluções de vendas internas, CRM, um monte de coisa fazendo para vender. Acho que ao longo da jornada a gente foi crescendo e, de novo, cada case de sucesso, e eu tenho ouvido muito isso, cada case de sucesso aí dentro das empresas vem com uma série de puxadinhos, né? E a gente sempre foi construindo os nossos puxadinhos internos. E acho que há 2 ou 3 anos atrás, né, Ed, a gente lançou um desafio junto com a UAP de fazer desde da absorção do e-commerce, do marketplace, que eram produtos mais maduros para a UAP, mas também reescrever todas as outras soluções que a gente fez, muito pensando no B2B2C. Quando a gente conseguiu, há 2 anos atrás, embarcar tudo isso, e a gente vem numa jornada de melhoria constante aí com vocês, a grande vantagem é poder olhar o cliente em um único lugar, é poder ter o time comercial embarcado em um único lugar, é poder, além de ter a plataforma interna para o time comercial, também desenvolver soluções, porque hoje a nossa rede, para você ter uma ideia, a gente está batendo todo mês na casa de 1.600 a 1.700 empresas de instaladores de ar-condicionado que colocam um pedido de vendas conosco. E boa parte deles, mais de 30% dessas empresas, acessam diretamente a plataforma e não o nosso vendedor. Então, eles usam a plataforma para fazer venda também. Então, hoje a gente tem uma plataforma B2B2C sendo acessada por, no mínimo, 500 usuários de vendas todos os meses, que
está causando muito aprendizado, evolução, mas também facilita com que a gente centralize estoque, centralize gestão, centralize visão de cliente e visão de time comercial. E ali dentro da plataforma a gente acabou desenvolvendo muita coisa também, regra de comissionamento, regra de desconto, como é que o parceiro, né, que está vendendo nosso produto está vendo a comissão que ele está ganhando todo mês, acompanhamento de pedido. Então, acho que tem tanta solução ali dentro que é difícil descrever tudo, mas é uma jornada crescente, né? Eu acredito que ano após ano a gente tem evoluído muito e tem feito com que a Leveros possa crescer ali numa taxa superior a 15% ao ano, todo ano mesmo, depois de ter atingido um porte tão grande como hoje, né? Legal, você falou desse ponto da governança, né? E eu queria tocar nesse ponto da co-construção do B2B2C. A gente fala muito aqui na UAP que uma das coisas importantes é a escuta ativa, né? E eu acho que no B2B2C eu posso dizer que foi realmente uma co-construção. A Leveros já sabia o que queria, já tinha um sistema interno rodando e a ideia era como que a gente tornaria isso um produto de forma que fosse melhor para a Leveros, mais estável, com mais governança, mas ao mesmo tempo fosse algo para a UAP possível de se vender para outros clientes. Então a gente se inspirou muito, né, no case da Leveros, mas eu queria que você contasse um pouquinho de como foi esse processo, né, de escutativa entre a UAP ouvir o que a Leveros precisava e a gente começar a construir isso com um parâmetro de produto, né? Talvez não era exatamente aquilo que a Leveros queria, mas era o que seria importante para um produto. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. Eu recentemente estive num evento de um parceiro de negócios da Leveros também, a empresa chamada GTBit, que faz hoje integrações para a gente também. E eu fui lá falar sobre, eu tinha sido convidado para falar sobre AI, sobre a importância de integração e no final das contas eu estava falando para ele sobre a importância de relacionamento. Porque a gente está na era da tecnologia, a gente está na era de inteligência artificial, a gente está numa série de desafios que todo mundo fica ansioso e desesperado, mas na Leveros a gente acredita que o relacionamento com o fornecedor vem em primeiro lugar. E com a UAP a gente conquistou isso, acho que credibilidade, confiança e co-construir esse produto foi um aprendizado para os dois lados. Nós não temos nenhuma intenção aqui, mesmo em um bate-papo promocional aqui, de falar que o produto está no estado da arte. Eu acredito muito que produtos de tecnologia, quando eles estão no estado da arte, eles são uma fraude. Então a UAP está longe de estar, a Leveros também. Então a gente tem co-construído isso ao longo do tempo. Tem desgaste interno, tem as equipes debatendo, mas é uma questão de maturidade para entender e calibrar as expectativas do que cada solução pode trazer tanto para a UAP quanto para a Leveros. No nosso caso, eu acredito que a gente foi amadurecendo ao longo dos anos. Em determinado momento a gente queria construir muita coisa que não era aplicável para o produto. Hoje a gente tem mais maturidade para entender essa diferença e eu acredito que a fricção diminui. O produto tem cada vez tendo uma performance melhor. Eu acho assim, a experiência que a gente está tendo com a UAP é quando a gente migrou da plataforma anterior de e-commerce para a plataforma de e-commerce da UAP, os ganhos de performance, conversão, todos os ganhos mensuráveis de e-commerce, que são muito simples de ter, foram muito rápidos. Porque a gente estava falando já de uma solução, que é o UAP, por ter um monte de gente boa, por ser uma empresa muito dedicada, ter foco em relacionamento e também ter muita expertise em e-commerce, entregou uma solução muito madura e muito rapidamente a gente percebeu que, era a melhor solução de mercado mesmo e a Leveros está muito satisfeita, tanto para e-commerce quanto para marketplace. Quando veio o B2B2C, a gente está inventando um negócio, né? Eu acho que a gente topou esse desafio de inventar uma solução por acreditar que o varejo brasileiro tem muito do jeitinho. Então, a Leveros ela sempre teve o e-commerce e o marketplace, que já são modelos de negócio mais pré-estabelecidos, mas o B2B2C está em constante movimento. O B2B2C é venda em rede, né? Então tem rede de cosmético, que tem vendedor na ponta, representante comercial. Como é que você se relaciona com essa ponta, automatiza o relacionamento, dá um app na mão dele, ou dá um acesso à plataforma? As necessidades mudam muito. Então, ao longo dos últimos 2 anos, eu acho que a gente discutiu muito o que era o produto, o que é o core, o cerne desse produto B2B2C, o que tem que ter de funcionalidade mesmo, que é plausível que uma plataforma atenda, e o que uma empresa vai continuar tendo que desenvolver internamente para conseguir vender melhor. Então, esse processo de amadurecimento também tem acontecido, e eu acredito hoje que o produto B2B2C da UAP está muito mais maduro para que grandes organizações, como a Leveros, que de fato a gente transaciona mais de 1,6 bilhões de reais dentro da plataforma, confia muito, tem alta performance, alta disponibilidade, é uma solução SaaS, é uma solução agora que a gente está migrando para, de fato, para um SaaS efetivo, a gente percebe que isso está acontecendo, mas que está muito mais maduro para o próximo pegar e ter a mesma sensação que a gente teve com o e-commerce. Por isso que eu vou pedir comissão para o app depois e tudo isso aí. Justo. Bom, do B2B2C, a gente vai falar um pouquinho mais no final dos resultados, que você já citou, mas
falando do B2B2C, como exemplo, assim, e até eu acho que um dos pontos que a Leveros já tinha de forma mais amadurecida, cara, o e-commerce, quando a gente fala do instalador, ele é diferente do que eu pago só com Pix e tal. Então a gente teve uma série de complexidades, né, até para tangibilizar o B2B2C para quem está nos assistindo. Cara, a gente tem múltiplos meios de pagamento, paga parte com Pix, parte com boleto, parte com cartão, né? Tem a parte do técnico fazer a gestão do que a gente chama de RT, né? Que ele pode ser à vista, se não é, ele pode aumentar preço, reduzir preço. Ele tem uma certa autonomia, embora o vendedor faça muito esse papel também, mas ele tem essa autonomia. Estou citando algumas coisas, mas são coisas que não são triviais para um e-commerce tradicional, um B2C, como a gente já tem, mas que para esse público, para essa persona faz muita diferença. Então eu estou citando esses exemplos, mas para você trazer, quando você diferencia o B2C do B2B2C, quais são as grandes, ou sei lá, 2, 3 coisas que você entende que são as maiores diferenças que realmente é o cerne do relacionamento com o instalador? Acho que você começou pela mais clara de todas. Acho que quando a gente está falando de meio de pagamento, aí eu vou dizer, vamos brincar que isso merece um corte, que é o meio de pagamento do B2B2C, ele até numa empresa com a cultura da WAP, de e-commerce, é meio disruptivo para a empresa, porque entender a necessidade do meio de pagamento para o B2B2C parece assim, para quê? Né? O desenvolvedor, o time todo da WAP, eu acho que nesse começo acho que a gente enfrentava muito isso, né? Por quê? Não é capricho da Leveros, o que é? E o B2B2C é o pai da suruba de pagamento, né? Eu acho que é o grande termo que a gente vai ter que emplacar, porque no final do dia, vou falar para vocês, imagine o seguinte, você está com o instalador lá na ponta, vendendo para um cliente, acessando a tua plataforma, aquele cliente, ele tem um cartão de crédito, tem 2 cartões de crédito, ele está comprando um equipamento de R$3.000, em um cartão de crédito ele tem R$1.000 de limite, no outro cartão ele tem mais R$1.000 de limite, então ele quer passar em 2 cartões e o resto ele quer parcelar no boleto e analisar crédito desses outros 1.000. E aí você captura os 2 cartões e tem que aguardar para liberar o pedido para que a análise de crédito libere esse boleto e, quiçá, uma parte disso vai no Pix ainda. E aí a gente faz esse emaranhado, o parceiro, o instalador, combina tudo isso com o cliente, fecha o pedido, joga para a plataforma e a gente precisa entender tudo isso. Isso em tempo real, processar, passar por antifraude a parte que precisa passar. É uma complexidade difícil de explicar. E aí você fala, você está exagerando. Cara, viva na ponta, viva o Brasil real, vendendo fora do e-commerce, porque daí e-commerce a gente tem ali 10, 12% do que acontece no varejo, no máximo. Sim. Quando você vai para o B2B2C, você está tentando acessar os outros 88%. E todas as empresas que hoje, olha que loucura, toda empresa que hoje está atuando, e eu falo para muita gente que está começando no e-commerce, eu falo assim, antigamente falava, se você não entrar no e-commerce, você está morto. Hoje eu falo, se você só depender do e-commerce, você está morto. E como é que você faz tudo isso? E como é que você acha a solução para tudo isso? Eu acho, não encantador, mas eu acho desafiador ou talvez altruísta esse desafio que a WAP está tentando resolver para o varejo brasileiro, porque está tentando se posicionar num setor de mercado que não tem solução. E é difícil explicar o que é essa solução até com que as pessoas vejam na prática. Por isso eu falo, convido mesmo, às vezes eu dou liberdade para o WAP trazer ou trazer clientes para tentar entender o que é tudo isso na prática, porque é muito difícil de explicar. Então nós estamos falando de funcionalidade de pagamento, nós estamos falando de funcionalidade de comissionamento, regra de desconto aplicada à comissão que você vai pagar para um parceiro na ponta e para o vendedor. Tem uma série de regrinhas que a gente sempre ficou discutindo. Mas isso é produto? Ou isso aqui teria que ser interno? Aí eu falo para ti, ele pode ser interno se você não encarar que isso é um dia a dia de produto. Sim. E a gente está hoje discutindo uma série de outras coisas, que é como é que eu dou autonomia para negociação na ponta e a plataforma traga a negociação para que a gente gerencie a negociação por aqui. Eu crie regras dentro da plataforma para aceitar um certo nível de negociação, outra eu trago para dentro. Em que plataforma de e-commerce que você abre um botão de negociação ou faz isso e aquilo? E a gente fez muito disso, né? Atribuir tudo isso para a plataforma. Acho que é um produto, porque do que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que um monte de gente que vende em rede vive e não conhece hoje, porque não testou a solução ou está tentando adaptar uma solução padrão de e-commerce para o negócio dele, né? Sim. Sendo que ele vende 5% do negócio dele está no e-commerce, que é o que a gente vê na prática, Sim. E 95% está na mão, está no ERP,
tá num mar de coisas que era o que a gente tinha lá atrás também, né? Legal. E tem uma série de outras coisas, né? Garantia, enfim, quando você olha para o instalador, é um ecossistema que a gente está falando de alguns, mas traz uma complexidade até de atendimento, como você falou da própria Jitterbit, né, que é um parceiro, que é como você integra tudo isso também, né, todos os sistemas. Então, acho que o B2B2C tem esse desafio, né, de ser algo muito mais direcionado para a gestão de quem vende do que especificamente de uma compra pontual que um consumidor final faz, né? Boa, e aí chegando nos finalmente agora um pouco de resultados, né? Assim, quando eu olho para o B2B2C, junto com o B2C, junto com o Marketplace, a gente teve uma centralização de catálogo, né? Onde um produto é cadastrado uma única vez e exibido para todo mundo. Então, acho que isso traz até para a operacionalização uma otimização, né, da operação, mas sem perder a granularidade, o detalhe de precificar diferente, precificar por região. Então, uma das coisas que eu entendo aqui no B2B2C, não sei se é o que você coloca como principal também, é esse ganho de governança, além das funcionalidades que a gente citou, é de conseguir ter todos os canais num só, é ter uma praticidade de gestão no dia a dia. Eu vou falar assim, para quem vende, sair do romântico lá das experiências de venda do B2B2C, trazendo para a prática de centralização de dados, são duas coisas que todo mundo, eu garanto que todo mundo que vende em diversos canais enfrenta quando tem diversas soluções de tecnologia. Primeiro, onde tratar a imagem, onde é que, eu coloco lá, depois eu consumo a imagem de uma plataforma em cima da outra, coloco no RP não é especialista em carregar a imagem para vender no e-commerce. Todas essas perguntas, a gente achou a solução na centralização, mas ele discutiu N variáveis antes de chegar nisso. Mesmo quando centralizou, sofreu. E agora a gente chegou num caminho, descrição de produto, característica, tudo centralizado. Isso é um grande ganho. E eu diria também que gerenciar o estoque dentro de uma única plataforma também é um desafio que ajuda muito ter em um único lugar. Porque imagina o seguinte, você está vendendo lá nas grandes plataformas de marketplace, alguém corta a integração, aí você para de enxergar produto, aí você começa a parar de enxergar num canal, parar de enxergar no outro. Já é uma complexidade por si só, e isso acontece na prática. Imagina se além dessas plataformas você tem outras 3, 4 dentro que não conversam também, então aumenta muito a probabilidade de você vender o que não tem. Acho que a gente enfrenta às vezes esses problemas, tem problema, mas eu considero que isso diminuiu muito e vem diminuindo na medida dos anos por uma experiência mais centralizada e a forma como a gente gerencia. Então, governança de dados, essa palavra bonita, nada mais é do que vender certo. Eu falo assim, tentar fazer um único processo de vendas com o menor nível de intervenção humana possível, com o maior nível de automação, com o menor nível de custo para que a gente traga para trazer o maior ganho, não só da margem que você aplica no produto, mas para evitar TID, para evitar entrega errada, para evitar fraude. Eu acho que tem uma série de coisas que ajudam. E quando eu digo uma venda errada, é porque o simples fato de você não centralizar a imagem, às vezes o cliente compra banana achando que é abacaxi porque você subiu uma imagem errada de produto. A gente já passou por muito disso. Às vezes você acha que a característica do produto que você descreve lá não é importante porque você não lê, mas o cliente lê e depois quando ele vai reclamar, ele vai printar aquilo que você fez errado. Então o cliente vai ser seu auditor. Se você não centralizar e não fizer uma boa gestão, vai ter o teu cliente te cobrando por isso, não voltando a comprar e eventualmente entrando lá e te processando por algo que você fez errado, quando a gente na verdade quer atender bem, né? Então acho que o grande mérito de atender bem é você olhar que por trás disso tudo, para a tua empresa funcionar adequadamente, você tem que ter uma orquestra muito organizada, tudo muito funcionando muito adequadamente, e quanto menos integrações você tiver, maior a probabilidade de você ter menos problema. Total. A gente fala aqui também, cara, de TCO, né? Que não é só o quanto você paga para a plataforma, mas tem custos invisíveis, né? Como esses que a gente falou, que às vezes você trabalha com várias plataformas, tem mais time, enfim. Quando você avalia o que a Leveros tinha antes, ali da UAP, descentralizado, e com essa centralização, você entende que isso colaborou para que a Leveros tivesse mais margem, potencializasse ainda mais e reduzisse esses custos invisíveis? Como que você... Claramente, eu acho que a Leveros consegue... Hoje eu acho que a gente tem uma das maiores operações de e-commerce próprio do Brasil, porque é muito difícil você falar no e-commerce que atinge 350 milhões de reais de receita, que é o que o nosso e-commerce chega a atingir. E aí eu estou falando com uma equipe de 15, 16 pessoas operando direto no canal e-commerce, mais 5 ou 6 pessoas no marketplace. Então, entre e-commerce e marketplace, nós estamos aí falando de uma receita próxima a 800 milhões de reais, nós estamos falando em 20 pessoas operando, usando a tecnologia da UAP. Nos outros canais de B2B2C é uma característica diferente
e que a gente está evoluindo muito o uso da plataforma também. Eu acho que daqui a gente ainda tem muito dado de produtividade, mas aonde está muito maduro, está muito claro que o produto ajuda muito. No B2B2C, os desafios que a gente tem agora também é saber o que esperar às vezes do produto, né? Porque a gente conversou muito, né, nesse desenvolvimento, que em determinado momento a gente estava querendo criar quase um RP interno dentro da solução também, que não fazia sentido. Acho que hoje a solução está muito mais ágil, tempo de processamento curto, é muito online, sobe a informação, o fluxo, a experiência do usuário que a gente foi desenvolvendo ali dentro está cada vez melhor. Então, eu acho que os grandes ganhos de eficiência vieram em primeiro lugar por governança e agora por UX mesmo que a gente está falando, né? Porque no e-commerce estava muito mais simples, agora a gente passou da fase de discussão de implementação e agora está na fase de como é que a gente otimiza e melhora a experiência do usuário, coisas desse tipo. Legal. Então, para finalizar, assim, acho que na nossa experiência, a gente fala muito do B2B2C, né? Mas o B2C, que tem um site próprio e o marketplace, eu acho que são coisas que não só centralização, mas tem que trazer ganho de conversão, né? E a gente percebeu isso na prática, um ganho de conversão, de migração de plataforma. E no B2B2C tem ainda um grande espaço, que é o que você falou, para automatizar ainda mais, melhorar a experiência do parceiro, mas hoje entendo que a Levero seja uma das únicas empresas, se não a única, que transaciona 100% da sua receita numa única plataforma, né? Então, você enxerga isso como um diferencial, olhando para os seus concorrentes? Não é mais 100%, porque a gente acabou de comprar uma empresa que está em outra plataforma ainda, né? Mas ela está no e-commerce, que é a Refrigás, já está no e-commerce da UAP. Mas quando a gente fala de e-commerce marketplace, vamos lá, solução madura, que os ganhos e os indicadores mensuráveis já são padrão de mercado, conversão, tudo que você puder, funil, como é que cai, taxa de abandono de carrinho, tudo que você puder olhar para o e-commerce, a gente já conhece os indicadores. Então, desde o mês 1, a gente já conseguiu capturar ganho. Pô, tem vários ganhos. Acho que é legal até depois falar um case mesmo desses ganhos, que é aberto, porque foi muito legal mesmo. O segundo, que é o B2B2C, eu acho que é a mesma realidade que todo mundo vai fazer. Qual é o primeiro ganho que você tem quando você tenta implementar ou quando você implementa uma solução B2B2C? O primeiro ganho é o seguinte: você vai sair provavelmente de uma, duas ou três soluções, ou solução interna, que era o nosso caso, a gente mesmo desenvolvia a plataforma, você acaba dependendo do time interno, você é um varejista tech, mas na verdade você não é um desenvolvedor de produtos de tecnologia, você está focado em vendas de equipamentos, está focado em uma série de coisas, mas em determinado momento as empresas acham a solução de desenvolver internamente. Aí você não tem gestão do time, o time acaba saindo, aí de repente começa a ter um monte de problema, aí você não consegue consertar, o outro que entra não entende, você não tem documentação, não é um produto. Então, o primeiro ganho, quando você tem vários produtos, o desenvolvimento interno, é você ter o conforto de que você está saindo de uma solução caseira, uma solução toda remendada, para uma solução centralizada dentro de uma empresa que tem um histórico super legal e que já te dá ganhos de governança, centralização de dados e uma série de outras coisas. Os indicadores de B2B2C são indicadores mais complexos da gente mensurar hoje, né? Eu acredito muito, a gente vem crescendo mesmo com 2 anos de implementação. Se a gente pegar de 2 anos atrás, o canal quase dobrou já de receita em 2 anos. Então, a gente vem ganhando share, crescendo, o volume de vendas está cada vez maior. E a gente tem cada vendedor atendendo de 40 a 50 empresas num único ambiente. Então, a gente tem 500 usuários em média mês já, chegando a 500 usuários acessando a plataforma, testando, estressando e discutindo a experiência do usuário. Eu acho que para B2B2C vai ser governança, centralização de dados, como é que você evita perder vendas no primeiro momento, e no segundo deixa eu ter maturidade aqui agora para não achar que tudo está na plataforma, mas o que tem que dar tem que ser fluido, tem que ter uma experiência legal, tem que trazer agilidade para a venda, que é o momento que a gente está agora e que a gente percebe grande evolução também. Boa, é isso. Queria te agradecer aí pelo papo mais uma vez. Acho que a gente tem um grande chão pela frente aí de desenvolvimento de produto, continuar ouvindo, né, principalmente aí a experiência da própria Leveros. Espero que a UAP possa contribuir na evolução nos próximos anos. Tamo junto, espero também, meu querido. Valeu. Obrigado, viu?